O curta em cena se aventura em narrativas futuristas, com o filme Chico, dos irmãos Carvalho e Clara Pontumen, de Alisson Zago e Márcio Chimen. O primeiro se passa em uma periferia no ano de 2029 e projeta o avanço da marginalização dos jovens negros. O segundo traz um personagem errante, vivendo em um futuro distópico. Olá! O Curta em Cena de hoje traz dois filmes que nos convidam a pensar o presente a partir de uma visão do futuro. E a gente está aqui nessa sala de projeção de cinema para conversar com os irmãos Marcos e Eduardo Carvalho, diretores do curta Chico. Bem-vindos, gente, ao Curta em Cena. Obrigado. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouco a história do filme Chico. O filme Chico se passa no ano de 2029, é uma hipótese onde existe a prisão, você pode pegar crianças sob a hipótese de que elas virão a cometer um crime e fazer uma ressocialização preventiva, né? Então é um dia em que vão levar todas essas crianças, a partir dos 10 anos, que são negras, com baixa escolaridade, parentesco com criminosos, e levá-las para a cadeia. Então é a noite de uma separação de um desses meninos com sua mãe e sua avó. Apesar do filme de vocês se passar em 2029, aquele cenário daquela cidade, ele não traz nenhuma mudança. Essa é a forma como vocês enxergam esse futuro? Sim, e isso foi trazido propositalmente, né? Justamente numa lógica de entender que a favela de hoje ela é muito semelhante à favela de 10, 20, 30 anos atrás, né? Isso no que diz respeito aos direitos, enfim, como é a vida nesses lugares. E daqui a 10, 20, 30, 40 anos a favela provavelmente será a mesma, ou pior. No geral, quando você pega uma foto de uma favela 20 anos atrás, a única forma que você tem de diferenciar a época é quando você olha a roupa. Você vê aquele short mais curtinho, você fala, isso aqui, menino, não anos 90. Porque fora isso, olha atrás, barraco ou de madeira ou com tijolo. A vala passando ali a céu aberto, né? As pessoas trabalhando, você vê na cara da pessoa que a pessoa trabalha 27 horas por dia. A favela é a mesma. E a gente quis justamente trazer isso, que a favela, tal como não mudou até hoje, ela continuará não mudando, justamente nessa projeção de um futuro possivelmente fascista, mas que dialoga absolutamente com o que a gente tem hoje. O filme de vocês traz como figura principal o Chico, mas ele tem também a figura de duas mulheres ali que são muito representativas. Inclusive duas mulheres que diferem muito entre si, né? Uma tem essa figura maternal, a outra é uma figura mais agressiva até, sobre a educação dele. Por que essas mulheres, elas serem essas personagens? No primeiro momento, quando escreveu o filme, na verdade, era um pai e um filho, né? Mas foi justamente no contexto na época que estava se lutando contra a redução da maioridade penal, que a gente estava conversando com um grupo de mulheres de favela, né, um grupo de mulheres negras, que estavam pautando justamente a luta contra a redução da maioridade penal, e começaram a passar justamente a perspectiva sobre a violência contra o jovem menino negro favelado, começaram a trazer justamente a perspectiva dessas mães negras faveladas. A gente falou, cara, peraí, a gente vai pegar então e só fazer sobre o menino, porque a gente não traz a violência contra o menino e justamente a partir de uma perspectiva materna, né? Falou, vamos fazer isso. A gente entrou nesse campo, já acho que enriquece muito o filme, aumenta as perspectivas, né, que estão ali dentro. E a gente tem essas duas mães, né? A gente coloca que são duas mães com vivências extremamente diferentes, né? As duas, contudo,
tem sua forma de demonstrar o amor e o carinho pelo filho. Há sim uma violência na Nazaré, uma violência muito provavelmente vinda das experiências de vida que ela passou. Ela veio da prisão, né? Ela foi criada num lugar em que você só recebe violência, você recebe a violência do Estado. E a violência, nesse sentido, passa a ser uma questão que faz parte do jogo das relações. Isso está presente de alguma forma, essa forma dura, como ela cria o seu filho, e que é muito comum em muitas, né, mães de favela. Não todas, mas em muitas. E a gente resolveu trazer isso também para questionar justamente os limites que às vezes não são muito bem entendidos dessa dureza, dessa, às vezes, entre aspas, dessa violência pela qual se cria o filho, mas também ali uma forma de amor e de cuidado. Quero não. Quantas vezes eu falei pra você chegar em casa antes do toque de recolher? Hein, moleque? Tô falando com você, rapaz, olha pra mim. Tá gostoso, meu filho? Tá? Foi sua mãe que fez. Levanta aí, moleque. Levanta aí, quero ver um negócio aqui. Tá aqui. Quem te deu esse tênis novo? Tu conseguiu esse tênis novo aonde, rapá? Eu achei. Você achou esse tênis aonde, rapá? Foi o tio dele que deu. Ele tá brincando com você, Nazaré. Ele tá brincando comigo? Foi o tio dele que deu? Conta. Olha aqui. Não brinca comigo porque eu não brinco com você. Se liga, hein, rapá. Mas apesar desse filme se passar no futuro, ele fala de uma situação que já acontece, de alguma maneira, com esses meninos negros nas periferias do Brasil, né? Exatamente. A gente tenta retomar, na verdade, apesar da gente olhar para o futuro, uma história de 500 anos no Brasil, em que a gente tem, através de algum sistema de alguma ordem, ligado ou não à justiça, uma perseguição e genocídio do povo negro, né? Por isso a gente traz as imagens dos grilhões, as pessoas presas, hoje com as tornozeleiras eletrônicas nos pés. Aliás, a proposta de prisão preventiva que a gente coloca no filme não é algo que a gente inventou, na verdade. Isso foi proposto em 2015, por ali, mais ou menos, por um político brasileiro, independente do nome, né, que ele propôs esse projeto, de que é preciso pegar pessoas, jovens pobres, jovens que estão dentro de algum risco, dentro de algum, enfim, ciclo de alguns parâmetros, onde você tende a vir a cometer algum crime, para desde o início de sua vida já investigá-lo de alguma forma e vir a prevenir que ele venha a se tornar um criminoso. Apesar de não se ter elencado que fatores são esses, a gente sabe quais são esses fatores, né? E são exatamente as pessoas que vivem de periferia, de baixa escolaridade, negros, como ele citou. E como homens negros, jovens negros, como que vocês sentem isso, essa expectativa da sociedade a respeito dos meninos que vocês foram, dos meninos que vocês conhecem e dos homens jovens que vocês são hoje em dia? Todos os jovens negros de periferia, e quanto mais preta for a pele da pessoa, ela vai sentir cada vez mais olhares, tipos de tratamento. Então a gente recebe isso, por exemplo, cotidianamente, olhares lançados, seja qual for o lugar, por seguranças, por policiais, por pessoas em lugares de poder. Dentro da nossa faculdade mesmo aconteceu coisas parecidas. Então é algo que a gente vai levar por toda a vida, né? E que expectativa que isso nos traz? De que o nosso lugar são os lugares com menor poder. Por exemplo, fazer cinema não é um lugar pra gente, né? Existem essas premissas, né? Enfim, e com ela, como a gente lida com ela? Às vezes a gente sucumbe e às vezes a gente enfrenta e, enfim. A gente ouviu, por exemplo, depois que a gente exibiu o Chico em alguns lugares, falas, inclusive em críticas, que eram: não sabia que era possível pessoas de favela fazerem um filme dessa qualidade, né? Porque você tem justamente a presunção de que essas pessoas são incapazes, essas pessoas não têm nenhum tipo de acesso, e se elas não têm um tipo de técnica, elas não têm a capacidade de criar delas a partir das limitações que elas têm.
Cara, a gente tem que sair dessa. E a parada? Tá vindo aí, tá sendo providenciado isso daí. Vamos acabar com isso aqui. Alguém se tiver, apareça por aí. Ah, tu viu o Chico aí? Vimos não, tia, vimos não. Mãe, cadê o filho da puta do Chico? O filme de vocês, como você mesmo disse, tem essa proposta de mostrar a realidade das favelas. Mas ele difere, por exemplo, dos Favela Movie, que supostamente também tem essa proposta de mostrar a realidade da favela. No que vocês acreditam que essas duas propostas são diferentes e por que vocês propõem uma visão diferente? Talvez as propostas sejam diferentes em tudo, né? Brincando a princípio. Mas acho que dá para partir do nome, quando alguém vira e fala. A gente está fazendo um gênero que é favela movie, né? Que você fala em inglês, e a gente pega e vai falar, a gente vai fazer um cinema periférico, um cinema favelado, já deu para ver ou para quem você vai falar, ou quem é você, né? Se você vai fazer favela movie. E quando você olha o gênero que está se fazendo dentro daquela favela movie, como você está representando as pessoas, aí você percebe que de fato não é algo que está vindo de dentro da favela e nem entrando necessariamente no debate do lugar de fala. O rapaz até poderia fazer o favela movie dele, mas que contemplasse as questões da favela, ou se não fosse para contemplar, que não criminalizasse. E esse é o problema grave que a gente tem no cinema brasileiro quando as pessoas estão fazendo o tal do favela movie, que você vai ver. E basicamente o que você tem dos negros que são representados na favela, ou a favela de uma maneira geral, é que você tem o criminoso, é o lugar do criminoso. Se a gente for pegar alguns casos, acho que vale citar, o Cidade de Deus, por exemplo, é um filme maniqueísta e que brinca justamente com essa coisa do o caminho do bem. O filme fecha, inclusive, com o caminho do bem, a música sendo cantada enquanto você tem o Buscapé escolhendo o caminho do bem, indo bater foto, e você tem a galera umas crianças que escolheram o caminho do mal, né? E foram ser traficantes e correm, umas crianças de uma idade de 5 anos. É muito leviano você querer debater a favela e entrar no campo de que alguém escolheu o caminho do mal. Um que você escolheu e segundo que é o do mal, né? Isso acaba reverberando em política pública, né? Quando a gente tem hoje o projeto de UPP, é justamente uma lógica em que você entende que a favela, aquele espaço, é um espaço de crime. É um espaço onde as pessoas nascem criminosas. Como nasceu criminoso? O Zé Pequeno. Que criança está ali dando gargalhadas, matando as pessoas aleatoriamente, né? Aí você forja uma opinião pública de que naquele espaço é o espaço do mal, é o que o filme disse, sabe? Disse na narrativa e disse no que foi falado. Eu ouvi o rapaz no caminho do bem, um e o outro só pode ir para o do mal, né? Então, eu acho que a lógica do Favela Movie, ele extrapola o cinema, ele acaba reverberando em política pública, políticas públicas que definiram a morte nos últimos anos de milhares de pessoas, né? A Polícia Militar matou quase por ano 1.000 pessoas, né? O projeto de UPP, por um momento, aparentemente diminuiu esses números, mas em seguida aumentou. Então você acaba estabelecendo uma lógica entre os discursos que são forjados na opinião pública brasileira e não, a culpa não é só para ficar claro, a culpa não é do Cidade de Deus, né? É uma lógica que está predominante em todos os grandes meios de comunicação do Brasil, mas como está debatendo cinema, vale citar. Nossa galera lá de trás, irmão. Isso aí que eles estão querendo fazer de novo, meu compadre. Tem essa vida aí não, irmão. Isso aí os caras querem matar geral. Quer ficar uma porra toda branca. Essa porra branca escrota do caralho. Eu tenho que ser que nem a Batalha do Morrinho, meu compadre. Fecha a porra toda, fica na espreita, sacou? Sobe na laje, fica com os fogos de artifício tudo na mão. Se os caras começarem a subir, solta essa porra e começa a tacar pedra, taca o que tiver, meu irmão. Taca dentro com tudo quanto é lugar pra essa porra agora, tá? Galera que é da antiga, galera que tá nova, galera da velha guarda, porra toda não chegando pra cá. Galera que é inimigo, que tava se matando, tá? Agora é geral junto, compadre. Agora morre por nós, tá? É geral junto. Galera lá do Gorila tá vindo pra cá, valeu? Fazendinha tá vindo pra cá, Senzala, valeu? É a galera do Morrinho junto também, tá? Quero ver agora ficar juntar com os aqui. Fica ligado que os homens estão arrastando, estão chegando aí. Os homens estão subindo, estão pegando a molecada. Ô, para essa porra aí, Tatuí. Para esse bagulho aí. Sabote, estado. Vai cair, compadre. Mete a cara, meu. Mete a cara, só que o medo vai cair, cara. Eu imagino que muitas vezes esse discurso de que desde que esse menino nasceu, ele tem um caminho
para percorrer na vida, que ele ou é da criminalidade, ou é do trabalho braçal, ou é de não sei o quê, em algum momento, além da vida prática, já tolher o quanto esse menino pode sonhar, essa fala repetida também pode, de alguma maneira. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, eu acho que sim. Eu acho que isso não afeta diretamente na escolha que a pessoa vai fazer na vida. Porque eu não sei se é tão escolhido assim, se eu vou ser mal, se eu vou ser bom, se eu vou fazer o que a televisão me falou que eu devia ser como favelado. Mas eu acho que isso afeta na estima da pessoa, isso afeta no que ela tem como, por exemplo, metas de vida. Ela se satisfazer, por exemplo, em ficar atrás de um caixa de fast food, por exemplo, às vezes pode ser o suficiente, ela não consegue perceber a engrenagem onde ela está. E também, dentro disso, o contexto da situação das escolas públicas são muito ruins. Então, acho que isso gera uma diminuição da sua perspectiva de trabalho financeiro, dos seus sonhos, que afeta geração a geração o que essas pessoas podem querer vir a ser. Eu acho que aí é onde mora o maior peso. E isso é autoestima, tá ligado? É onde a gente pode se ver, até onde a gente pode pensar em ir. E aí, nessa hora, por exemplo, que aí é importante também cinema que mostra, por exemplo, o favelado que virou médico. Entendeu? Pô, eu quero sonhar com aquilo lá também, eu quero me ver naquela função. Marcos, Eduardo, obrigada pela presença de vocês aqui no Curta em Cena. Obrigado a você. Obrigado. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes você fica com mais um trecho do Curta Chico, de Marcos e Eduardo Carvalho. E na volta a gente conversa com Alisson Zago e Márcio Chimin, diretores do curta Clara.man. Fica aí. Estamos de volta com o Curta em Cena e o programa de hoje explora narrativas que viajam para o futuro, ficções ou realidades possíveis. E agora você vai ver uma entrevista com Alisson Zago e Márcio Chimin, diretores do curta Clara.man. A história traz um jovem que, ao cruzar a porta de saída do seu apartamento, acaba sendo levado de volta para o mesmo lugar, questionando o tempo e o espaço. Cada filme ele tem um jeito de surgir, né? Cada projeto. Às vezes sai de um personagem que você teve uma ideia e desenvolve todas as situações do filme para aquele personagem que você criou. Ou você tem uma ideia de uma cena, de uma sequência e desenvolve o resto do filme baseado naquilo. No nosso caso, foi o gênero, né? Porque a gente se inscreveu no Núcleo Experimental de Cinema do MIS e já tinha um gênero definido do filme, que seria um curta-metragem de ficção científica. Então, a gente já veio para esse edital sabendo o que a gente desenvolveria. A nossa história, a gente conta a inserção de memória em uma pessoa, né? Então, isso é uma tecnologia que não existe, né, atualmente, por enquanto, talvez.
E então o uso da tecnologia, ela justifica a nossa história, né? Uma das linhas dramáticas que a gente seguiu no desenvolvimento do personagem do Alberto era que, como ele está perdendo a memória, né, a reinserção da memória vai ser uma revivência daquela memória dramática que ele viveu, né? Então ele sofreria 2 vezes mais aquilo que ele perdeu de memória. Tomei minha decisão, Alberto. Clara, Você sabe que você é muito importante pra mim. como é que você entrou aqui? Eu te chamei pra você ir comigo e você não quis. Eu sempre quis estudar fora. Por que você tá chorando, amor? Eu sei, Beto. Eu adorei tudo que a gente viveu, mas... Você sabe que eu preciso... Você também fez essa escolha. Então eu acho que a gente... Por favor, Clara. Tchau, Alberto. Eu não consigo sair da porra do meu apartamento! É por isso que não dá pra falar com você! Clara! Clara! A gente buscou muitas referências em ficção científica de um futuro próximo, né? Não nada que fugisse, nada que, até por conta do nosso baixo orçamento, né? Que todo o recurso veio do MIS e é quase, na verdade, a proposta é que a gente faça quase sem recurso mesmo, né? Eles buscam que a gente bote a mão na massa mesmo e realize. E então, os recursos vinham quase que da nossa capacidade de produzir mesmo, né? Então, a gente fez escolhas para que a gente conseguisse executar dentro da proposta de ficção científica, né? Que pressupõe uma realidade fantástica, talvez, né? Há muitas possibilidades que fogem do comum, digamos assim. No desenvolvimento do roteiro, a gente focou bem na dramaturgia. Então, em nenhum momento a gente quis colocar no roteiro, aqui vai entrar tal efeito, aqui vai entrar tal efeito visual para a gente desenvolver a narrativa. A gente focou muito na dramaticidade das cenas e dos personagens, e depois, na parte da direção, a gente via onde cada efeito ia entrar e por que aquilo era essencial para a narrativa. Tudo isso foi um grande desafio, né? Conciliar tecnologia, narrativa, drama, né? Tudo isso pra gente foi, com certeza, do nosso ponto de vista de direção, foi acho que um dos maiores desafios. E aí, Beto, como é que você tá? Quem tá falando? Quem tá As falando? horas são difíceis, né? Quem é? O meu pai também foi do nada. Do que você tá falando? Dela, assim, no acidente. Eu tomei minha decisão, Alberto. Você sabe que você é muito importante pra mim. Eu te chamei pra você ir comigo e você não quis ir. Você não quis. Poxa, eu sempre quis estudar fora. Eu sei, Beto. Eu adorei tudo que a gente viveu, mas... Então eu acho que a gente... Tchau, Alberto. É por isso que não dá pra falar com você! Todo o processo criativo foi coletivo, quase, né? Basicamente coletivo, onde todo mundo teve a oportunidade de dar suas ideias, os direcionamentos que gostaria. Foi uma experiência muito, muito boa de fazer a ficção científica, é um gênero muito pouco explorado nacionalmente, né? Aqui no Brasil tem poucas curta-metragens, pelo menos pouco conhecidos. O curta, por ele ser menor, ele facilita essa experimentação no cinema. E muitas vezes um curta serve para uma experimentação que daqui a pouco vai acontecer num longa ou numa série. Então ele é esse meio para o cinema, né, se experimentar, né? Então acho que ele tem essa função também. A gente acho que explora pouco esse tema, talvez por achar que é muito complicado a questão da tecnologia, mas dá para ver, a gente acho que através do nosso curta-metragem acho que até consegue mostrar que não, que é super possível fazer com os recursos que a gente tem à disposição. Né, hoje em dia está bem mais difundido e com mais acesso, né, a parte de computação gráfica e afins, então com certeza eu gostaria de continuar trabalhando com esse gênero. Alguma coisa errada. Parece que está acontecendo de novo. Será que foi a antecipação de algum evento? Ele aceitou tão bem as outras até agora.
Mas esse aqui não é qualquer evento. Ele não vai resistir. Aumentando a sedação. Eu vou tentar remover as inserções. Tá estabilizando. Não foi, né? Não. Já tá regredindo. Vamos dar uma pausa? O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Até semana que vem. Tchau!